Bom dia a todos, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E nesse momento muito especial de ouvirmos a palavra de Deus, nos prepararmos e podermos ser referência na obra do Senhor, amém? Vamos agora orar cada um fica à vontade, orando ao Senhor, agradecendo por Ele ter te trazido até aqui hoje. Todas as bênçãos recebidas, mesmo nós não merecendo, o Senhor tem abençoado grandemente. E você ore agora, agradeça a Deus. Pai amado, te louvamos nessa manhã, Pai. Em todo tempo te louvamos, em todo tempo te adoramos. Te agradecemos também em todo tempo, Pai, pelo teu amor e pela tua graça, que é derramada sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Que nessa manhã, Pai, sempre agradecendo ao Senhor pela saúde, pela condição que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de poder estarmos presentes, Pai, na EBD, no culto da igreja, louvando e adorando o teu nome, aprendendo a tua palavra, Senhor. E nos fortalecendo, ó Pai, porque sabemos que tanto esse mundo aí depende de nós, ó Pai, de poder falar do amor de Cristo a cada uma delas. Nos dê, Pai, a graça e a condição, o entendimento, a inteligência espiritual, Pai, de sabermos como falar àqueles que não te conhecem, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, continue nos fortalecendo e nos direcionando. Tudo isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje é a lição número 5, sobre o rei Davi. Eu gostaria que os irmãos abrissem os Salmos 21. Salmos 21. Amém? Vamos ler todo o Salmo, ok? Salmo 21 não é grande. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ações de graças pela vitória. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a sua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres da bênção de bondade, pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da sua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Pois o puseste por bênção para sempre, e encheste de gozo com a sua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão não alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás em fornalha ardente, quando lhe manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as coisas e mirarás o rosto deles com teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Então, irmãos, o alvo da lição ao estudar essa lição, você perceberá como Deus sempre, cabalmente, os propósitos que tem para a vida de quem depende totalmente dele. Então, esse salmo é um cântico, Salmo 21, de louvor e agradecimento pela vitória do rei sobre os inimigos, reconhecendo que foi Deus quem o fortaleceu e concedeu a vitória. Os temas abordados incluem a proteção divina, a confiança no Senhor e a derrota dos inimigos.
E no Salmo também expressa a gratidão, a confiança no poder e na misericórdia de Deus. Ele nos lembra que, quando confiamos no Senhor, Ele nos abençoa e nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Amém? Irmãos, o texto básico da lição de hoje está em 2 Samuel 2, de 1 a 10. Eu não vou ler o texto agora, que a irmã Adriana vai estar ministrando a palavra, mas o texto básico é 2 Samuel 2, 2 Samuel 2, de 10 a 19. Então, na lição passada, continuando a mesma história, só que agora é Davi, o rei. Após a morte de Saul e Jonatas, Davi consulta ao Senhor para saber se vai poder retornar a Judá. E Deus disse que sim, para ele ir até Hebrom. Davi dependia de Deus a seguir o plano de Deus, como Deus nos ensina. É mais uma vez Deus nos mostrando a dependência nossa pelo Senhor. Temos que seguir os planos do Senhor em nossas vidas, amém? Então essa palavra, irmãos, ela vem claramente falando para nós. A nossa dependência, ela é toda de Deus. E nós temos que seguir os planos de Deus, não os nossos planos. Porque os planos dos homens, claramente, né? Quem é que confirma que é os planos de Deus? Mas nós, como servos do Senhor, nós temos que seguir os planos do Senhor. Quando nós oramos e agradecemos ao Senhor e diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Então, se seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, tudo que Deus determinar que nós passamos e vivemos, nós temos que agradecer ao Senhor. Então aqui, quando Davi coloca a questão dele colocar Deus em primeiro lugar, e sabendo que os planos do Senhor são os planos que ele irá seguir. Amém? Que nessa manhã, a palavra do Senhor, ela venha mais uma vez fazer com que nós entendamos e prossigamos em viver essa palavra. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Vamos louvar ao Senhor agora. Que a gente possa viver essa verdade, de buscar os caminhos de Deus, de vivermos segundo a sua palavra, né? Que Jesus Cristo sempre seja o nosso alvo. O padrão do mundo é muito baixo. O padrão desse mundo é sujo. E o que Deus quer de nós é que nós vivamos em santidade, em separação, né, numa constante caminhada. Não para sermos perfeitos, porque perfeito só o nosso Deus. Mas vivemos separados do pecado, vivemos lutando contra os nossos próprios prazeres e desejos. Que a gente possa viver nessa caminhada até Jesus voltar para nos buscar, buscando sermos parecidos com o nosso Deus. Amém? Essa primeira canção diz que o nosso alvo é Jesus Cristo. Estou subindo para o lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para o
andar sozinho, Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. E nós somos felizes porque nós encontramos um tesouro, ou melhor, o maior tesouro que nós poderíamos receber nesse mundo, nessa terra, nos encontrou: Jesus Cristo. Amém? E é por isso que nós podemos ser felizes, porque nós temos esperança, uma esperança que vai além dessa vida. Nós sabemos que nós temos um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, que morreu no nosso lugar, que nos justificou na cruz, e por isso nós podemos viver uma vida em plenitude, né? Então nós podemos saber que estando vivos é para a glória de Deus, ou se nós morremos também é para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus, dizendo: aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, diga aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Parará, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Quem está nos visitando agora pela manhã, nós temos a mãe da nossa irmã. Seja bem-vinda.
A irmã Ana, irmão Luiz, sejam bem-vindos, está conosco hoje. Irmãos, esse é o momento, mais um momento especial no culto a Deus que é feito, que é o momento de você trazer seus dízimos e as suas ofertas. Lá em Romanos 12, 8. Romanos 12, 8. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Então esse é um momento muito especial na nossa vida. Deus deixou que assim nós fizéssemos, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que todas aquelas famílias que tenham dificuldade financeira, de saúde, a igreja é que está nesse momento preparada para estar exercendo a função de poder ajudar. E isso para que contribui com todo o trabalho da igreja. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos, ó Pai, por mais um momento especial, esse momento onde aqui estaremos trazendo as ofertas, os dízimos que o Senhor tem ofertado à nossa vida, Senhor, que nós possamos devolver com alegria, sabendo da necessidade da nossa igreja, Pai. Te louvamos grandemente, que abençoe, Pai, toda a tua igreja, Senhor, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Amém, irmãos? Antes de dividirmos as nossas salas, a diretoria reuniu e achou bom a gente mudar algumas coisas na EBD, na direção da EBD. Uma delas, porque quando os adultos estão aqui e a lição está sendo dada, todos estão já bem centrados na lição, e quando toca o sinal, os adultos têm que sair do local para dar espaço aos adolescentes e aos jovens. Então, assim que todos voltarem, que retornarem, a gente vai deixar esse lado esquerdo de criança menor até jovem. E os adultos vão continuar todos desse lado. Então, a partir do momento que está tendo a lição, de preferência que você já fique desse lado, porque terminou a lição, você não precisa sair do seu lugar.
Ok? Toda a igreja concorda? Não é melhor? Porque aqui já desde os pequenos até os jovens, para não ter que estar acaba sendo um movimento bem em cima da lição que não terminou ainda. Ok? Depois a irmã Vânia vai dar mais alguns avisos. Nesse momento agora vamos cantar um louvor de confraternização, de comunhão. E após o louvor já está dividido em classe. Então que você possa sair do seu lugar, dar um abraço, cumprimentar, desejar as bênçãos de Deus na vida do seu irmão. Deus abençoe. Bom e agradável viverem juntos os irmãos, a que Deus determina, sua bênção, sua unção, oh quão bom e agradável é viver juntos os irmãos, a que Deus determina, sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor, assim como em amor o mundo nos verá e saberá que somos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos restaurados pela graça e amor, como orvalho de Hermon, os montes de Sião, sobre ti essa bênção do Senhor. Sobre ti essa bênção do Senhor. Amém, irmãos? Está dividido. Chama a irmã Adriana. Irmãos, nós hoje vamos estudar a lição de número 5 da nossa revista. A revista, que é a História de Israel, da monarquia ao reino dividido. Estamos aí na sequência de estudos, de panorama bíblico. Já tivemos a primeira revista, a parte 1, estamos na parte 2 e estamos caminhando aí pela história de Israel. Nesta manhã, nós estaremos estudando então, como já disse, a lição de número 5. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 2. Nós leremos dos versos 1 ao 7. 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Davi é aclamado rei de Judá. 2 Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 7. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul.
Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Que o Senhor nos edifique com a leitura da sua palavra. Amém. Queridos, nossa lição de hoje, ela vai falar sobre o reinado de Davi. Sobre Davi agora no papel de rei. Antes de nós entrarmos, nessa história, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos sobre Davi até aqui, para você se situar, de como nós estamos. Vamos passar aí, Elias, não está funcionando aqui para mim. O nosso objetivo da lição de hoje é perceber como Deus cumpre cabalmente os propósitos que tem para a vida de quem depende totalmente dele. Então, esse é o grande objetivo do autor da revista, ao estudarmos essa lição, que nós possamos perceber como Deus, ele cumpre cabalmente a sua poderosa vontade nas nossas vidas. E diante disso, nós iremos saber, entender melhor a vida de Davi como rei de Israel. Para nós chegarmos nesse objetivo, nós vamos entender melhor sobre a vida de Davi como rei de Israel, em contrapartida, como foi a vida do rei Saul, que já foi estudada, nas lições passadas. Podemos compreender como os planos maravilhosos de Deus se cumprem na vida dos que buscam a vontade dele. E isso nós vamos ver em toda a vida, do rei Davi. Ele sempre buscou fazer a vontade do Senhor. Queremos, para sentir, como objetivo, assegurar-se de estar no centro da vontade de Deus. Então nós vamos refletir diante da história de Davi, que vamos ler aqui, que lemos e analisaremos, como nós podemos estar no centro da vontade de Deus. Para que, a fim de experimentar o prazer de servi-lo. Muitas vezes nós ouvimos mensagens que, olha, se você está no centro da vontade de Deus, você será sempre abençoado, você sempre será próspero, você nunca terá problemas. Mas aqui, esse sentimento é que está no centro da vontade de Deus, a fim de experimentarmos o privilégio de poder servi-lo. E para nossa ação, nós vamos utilizar todas as oportunidades para servir a Deus e ao próximo. Eu gostaria de colocar um vídeo, será que está no ponto aí? Ninguém vai apagar a luz hoje. Tá no jeito, Elias? Quando tiver, você me dá um toque, tá bom? Interessante nós observarmos na nossa revista, nessa lição, nós vamos nos deter apenas no tema de Davi como rei. Todos já ouviram bastante sobre a história de Davi. Veja que na lição passada, na lição 4, foi estudado Davi como pastor de ovelhas. E nós entendemos ali o seu perfil ali como um pastor de ovelhas, como são as ovelhas, todo o preparo que Davi teve na sua experiência para chegar até onde ele chegou como rei. Hoje nós vamos ver Davi como rei e nas próximas lições ainda haverá mais lições falando sobre Davi, o pecador, como pecador, Davi, profeta e músico, os valentes de Davi e os filhos de Davi. Então, essa revista ainda haverá 4 lições que irão tratar sobre a vida de Davi. Então, alguns detalhes que, porventura, eu não venha comentar nessa lição, é que elas estarão nas próximas a seguir. Nós vamos nos deter nas lições, nos aprendizados de Davi como um rei.
Lembram-se quando eu dei a lição falando sobre a coroação do rei Saul? A irmã Vânia depois completou falando sobre todo o processo. O pastor também falou na sua lição sobre como foi o seu reinado, a sua queda, né? Então, antes aqui do capítulo 2 de 2 Samuel, no capítulo 1, ele vai retratar sobre justamente a morte de Saul e Jonatas. E a nossa recomendação é que, né, os irmãos continuem lendo todo o livro em casa, porque são livros históricos. Então tem toda uma história, todo um contexto, até a gente chegar num capítulo específico aqui, para que, né, a gente não se perca durante todo esse processo, né? Mas assim, o que eu puder estar relembrando dos capítulos anteriores e posteriores também estarei trazendo aqui. Quando começa no capítulo 2 de 2 Samuel, entendemos que 1 Samuel e 2 Samuel, ele é dividido apenas didaticamente, mas ele é visto, né, na Bíblia como uma obra conhecida, né, como um só livro que vai relatar a história do profeta Samuel, dos reis Saul e Davi, dos personagens que nós bem conhecemos, né? E 1 e 2 Samuel são extremamente importantes para o nosso acompanhamento da história da salvação. Por isso que nós temos que entender o Antigo Testamento. Quando nós ouvimos que Jesus, né, é da linhagem de Davi, nós temos que entender agora todo esse contexto, né, que está aparecendo aqui na história, para podermos assim também entender lá no Novo Testamento. Quando começa então o capítulo 2 de 2 Samuel, o autor diz, depois disto o quê? Então a gente tem que sempre estar remetendo ao contexto anterior. Depois disto o quê? Depois da morte, né, de Saul, depois da morte onde Davi ouve a notícia em que Saul faleceu, Jonatas também, e ele recebe a notícia e ele lamenta-se profundamente pela morte do rei Saul. O que acontece? Humanamente, era de se esperar que talvez ele ficasse até aliviado em ouvir essa notícia, porque nós sabemos o quanto que Davi foi perseguido pelo rei Saul, né, nos momentos em que Davi abrilhantava nas batalhas, vencia cada batalha, cada vez mais o rei Saul se enfurecia e perseguia Davi. Quantas vezes Davi teve a oportunidade de se vingar ou de tirar a própria vida do rei Saul e ele assim não o fez. E observamos aqui o coração de Davi, o coração do futuro rei de Israel, do segundo rei de Israel. Ele não desejou matar o seu antecessor. Ele já sabia que ele seria rei de Israel, porque ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel em particular. Lembrem-se da história quando Samuel vai mandado pelo Senhor na casa do pai de Davi, Jessé, e o Senhor fala a Samuel que ele lá irá ungir o novo rei de Israel. E o próprio Samuel, né, podemos imaginar assim, meu Deus, como que eu vou fazer? O rei está vivo, como eu irei à casa e irei ungir outra pessoa como rei de Israel? Era algo que poderia causar um certo temor, mas ele assim o fez. Ele foi à casa de Jessé e ali, né, procurou os seus filhos, e Davi não estava no momento, né? Davi não estava, ele estava apacentando ovelhas. E eu ouvi até uma passagem engraçada sobre esse detalhe, né? Para nós só descontrairmos um pouco em relação a isso. Todos os filhos estavam lá e só Davi estava trabalhando, né? E só ele estava pastoreando. E os outros filhos, os bonitos, os valentes, os fortes, né, de boa aparência, estavam todos na casa do pai. Mas enfim, então Samuel chega à casa de Jessé, e quando Samuel é enviado para a casa de Jessé,
Deus diz assim para ele: você vai lá oferecer um sacrifício a mim. Então, chegando lá, você vai ungir quem eu vou chegando nessa cidade, você vai ungir quem eu vou lhe ordenar. E assim nós conhecemos toda a história, né? E aí passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho. Quando se chega em Davi, o senhor não tem mais filhos? Sim, tem um pastorzinho de ovelhas que está lá no campo, né? Manda chamá-lo. E ali então Davi é ungido, né, como rei de Israel. E nós vimos todo o seu preparo, né? E interessante, irmãos, nós observarmos que todas as lutas, né, que Davi venceu, ele foi preparado para aquelas lutas, para aquelas batalhas. E isso nós podemos aplicar para a nossa vida. Então nós vimos que ele matou urso, a gente entende na história, leão. Ele cuidou das suas ovelhas, ele pastoreou aquelas ovelhas. Certamente ele enfrentou muitos perigos. Certamente ele havia, né, dentro de si a consciência e o preparo para poder também enfrentar aquele gigante Golias, o qual ele venceu. Ele também sabia naquele momento em que ele venceu o gigante, que não era ele que estava vencendo, que era o Senhor que estava à sua frente, que era o Senhor que estava o conduzindo naquela batalha. E isso nós não podemos perder, né, de vista, nós não podemos deixar sair da nossa mente. Então, Davi, nesse momento em que ele recebe a notícia, né, no capítulo 1 de 2 Samuel, os versículos de 1 a 16, ele continua com esses desdobramentos, né, da derrota de Israel. Foi uma derrota devastadora, né, dos filisteus, devastando realmente os israelitas. E nessa batalha, Saul é morto. O rei Saul e 3 de seus filhos morreram, né? Entre eles Jonatas, que era o amigo, né, de Davi, mais que um irmão. E nós podemos observar que há a chegada de um mensageiro até Davi, onde esse mensageiro irá dar a notícia da morte do rei Saul. Esse mensageiro, né, podemos dizer assim, dissimulado, ele aproveita-se de toda aquela situação para dar a notícia da morte do rei Saul para Davi. No momento em que Davi encontra-se com o mensageiro, Davi faz a ele 3 perguntas. De onde você vem? Que você está vindo para você me dar essa notícia. Ora, se você estava lá no campo de batalha, por que você saiu e veio aqui me contar essa notícia? Como foi isso que aconteceu? Aí ele diz que ele estava ferido e que assim já estava sobre a lança, e ele pediu que o mensageiro terminasse, né, o seu sofrimento. E a terceira pergunta que Davi fez a ele: como sabes tu que Saul e Jonatas são mortos? Aí ele traz, né, os objetos reais e entrega a Davi. Então, queridos, diante dessa narrativa, nós encontramos, né, na Bíblia aquela expressão quando Davi diz ao mensageiro, né, que ai daquele que toca no ungido do Senhor. Se o mensageiro estava ali achando que estaria fazendo um papel importante, que seria recompensado por isso, em trazer aquela notícia a Saul, porque Saul estava em outra batalha, né? O que claramente o narrador da história nos mostra que Davi não teve nada a ver com a morte de Saul, né? Ele estava em outro campo de batalha. Quando Davi recebe, né, esta notícia, ele chora profundamente, ele se lamenta profundamente, porque ele tinha toda a obediência ao seu rei, toda a reverência à sua liderança. Davi era um homem que realmente
era um servo do Senhor e ouvia a voz de Deus, queria fazer a vontade de Deus, né? Então, o mensageiro, ao imaginar que seria prestigiado com o seu ato, ele foi realmente morto por ter matado o rei de Israel. Então, que história, né? Quantas lições nós podemos tirar, né? Porque, primeiro, o mensageiro, ele não conhecia o caráter de Davi. Quando ele chega para contar a Davi sobre a morte, ele pensou assim: Davi vai se alegrar, né? Vai tomar posse, vai se tornar rei, né? Mas ele não conhecia sobre o seu coração e nem o seu compromisso com Deus. Davi jamais atentou contra a vida de Saul. Nós podemos ver isso em 1 Samuel, capítulo 24, no capítulo 26 também sobre essa história. Davi tinha respeito por Saul e grande devoção a ele por ser o ungido do Senhor, né? Isso é uma grande lição para nós também. Apesar de todas as perseguições que Davi sofreu, ele tinha todo o respeito pelo ungido do Senhor. Assim também nós devemos ter, né, com o ungido do Senhor. Amém? Então, eu acho que eu já contei um pouco dessa história até chegar aqui no capítulo 2. E nós vamos colocar um pequeno vídeo para você recapitular, né, antes agora da trajetória do rei Davi, tá bom? Adão foi o primeiro homem a existir. Em seguida, Deus criou Eva, sua mulher. Deus o colocou no jardim do Éden e lhe deu a responsabilidade de dar nome a todos os animais e a cuidar de tudo. Adão e Eva viviam com total liberdade no paraíso, porém o fruto de uma única árvore era proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até que um dia Satanás se aproximou de Eva e a convenceu de comer o fruto da árvore proibida, e Adão caiu nessa também. Infelizmente, desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. Mas Deus tinha um plano para resgatar essa intimidade com o homem, o seu filho Jesus. Porém, isso é tema para um outro vídeo. Os pontos fortes e os êxitos de Adão foram: ele foi o primeiro zoólogo a existir, pois foi ele quem conferiu o nome aos animais. Ele foi o primeiro arquiteto de paisagens designado para cuidar do jardim. Ele foi pai da raça humana. Foi a primeira pessoa feita à imagem de Deus. Foi o primeiro homem a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o próprio Deus. E ele teve fraquezas e erros. Ele fugiu da responsabilidade e culpou os outros. Ele preferiu esconder-se a confrontar a situação. Inventou desculpas ao invés de admitir a verdade. Falhou com Eva e trouxe o pecado ao mundo. Mas Adão nos deixa lições de vida. Como descendentes de Adão, todos nós refletimos em algum grau a imagem de Deus. Deus busca pessoas que, embora sejam livres para fazer o mal e desobedecer, escolham amá-lo. Não devemos culpar os outros por nossas falhas. E não podemos nos esconder de Deus. Adão era zelador, jardineiro e fazendeiro. Com sua mulher Eva tiveram inúmeros filhos, mas os mais conhecidos foram Caim, Abel e Sete. Foi o único homem que não teve pai e mãe terrenos. A sua história pode ser encontrada em Gênesis 1:26 até 5:5 e também foi mencionado em 1 Crônicas 1:1, Lucas 3:38, Romanos 5:14, 1 Coríntios 15:22 e 45 e 1 Timóteo 2, de 13 a 14. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa seu like e não deixe de compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigada e até a próxima! Então, nós vamos observar aí em 2 Samuel, capítulo 2, dos versículos de 1 a 3, que diz, vamos ler novamente. Depois disto, né, como eu já contextualizei, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Veja que ele faz duas perguntas ao Senhor, né? Eu subirei? Eu devo ir para algum lugar? Sim ou não? Sim, para onde eu irei, Senhor? Né? E
Nós vimos que Davi então sobe com as suas mulheres, vai para Hebrom. E isso serve para nós hoje, né, como uma grande lição. Quantas vezes nós temos colocado a nossa vida diante do Senhor, temos perguntado ao Senhor sobre aquilo que Ele quer que nós façamos. Aqui, tá, Elisa? Que profissão nós devemos seguir? Com quem nós devemos casar? Onde nós devemos morar? É possível ser orientado pelo Senhor hoje em decisões que precisamos tomar? O que os irmãos acham? Ou somente antigamente, né, que os reis consultavam, os profetas consultavam a Deus, os líderes do povo consultavam o Senhor no que eles deveriam fazer? É claro que nós também hoje, né, devemos consultar o Senhor. Mas muitas vezes nós somos impedidos pela nossa própria falsa ideia de capacidade que temos. Porque nós achamos que conseguimos fazer desde pequenas coisas simples até as mais complexas. Nós não lembramos de consultar o Senhor. Davi, ele marca o início do seu reinado, consultando a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, isso aqui para mim, assim, falou muito ao meu coração. E eu espero que o Espírito Santo também fale ao coração de cada um de nós. Tanto assim, como da preparação de Davi, de tudo que ele enfrentou, e do seu coração como rei, de estar buscando a vontade do Senhor. Isso foi um grande marco de tantas vitórias que Davi teve no seu reinado. Ele buscou saber a vontade do Senhor. Então, na nossa revista tem aí, né, algumas perguntas. Às vezes a gente quer decidir tudo sozinho, né? Mas nós temos que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. O Senhor direcionou as decisões de Paulo, dos seus companheiros que resultaram na chegada do Evangelho a Filipenses. O Senhor direcionou tudo para que Saul se tornasse rei. O Senhor direcionou tudo para que Davi se tornasse rei. O Senhor direcionou tudo para que nós hoje estivéssemos aqui ouvindo esta palavra, ouvindo a história do seu povo e tirando lições para as nossas vidas. É o Senhor que direciona tudo. Por que não nos debruçarmos na sua presença, né? Nos entregarmos, nos prostrarmos a Ele, colocarmos o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Senhor, para onde devo ir diante dessa situação? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, que médico eu devo procurar? Senhor, que trabalho eu devo fazer? Senhor, que decisão eu tenho que tomar? Todos os dias a nossa vida é repleta de escolhas. E que nossas escolhas sejam realmente feitas diante da vontade do Senhor. Amém? Chegando a Hebrom, Davi, ele foi bem acolhido pelos homens. Por quê? Imagino, era um homem guerreiro, vitorioso, um homem que tinha a mesma nacionalidade de Israel, era um israelita. Então, assim, era um homem com grande perfil notório, né, para se tornar um rei. Lá, esses homens, como eu acabei de citar, eles haviam observado suas qualidades de liderança, a sua coragem, a sua ousadia e lembravam que era parente deles. Sabiam também que Deus já havia planejado que Davi fosse rei. Ora, essas foram as 3 características, os 3 fatores que consolidaram Davi como rei. Primeiro, o reconhecimento do povo como a sua liderança, a sua coragem, a sua ousadia. Segundo, a sua linhagem. E a terceira, e a mais importante de todas, é que Davi era ungido do Senhor. Eles sabiam da vontade do Senhor para que Davi fosse o próximo rei de Israel. Só que naquele momento, vamos observar aqui no mapa, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas assim, na maioria das Bíblias comentadas tem uns mapas no final. Vocês já viram esse mapa, né? A irmã Ana já está confirmando ali para mim.
E é tão bom, irmãos, quando a gente estuda lá e vai lá no mapa e consegue assim ver com tanta clareza aquilo que está sendo mostrado, né? Então, por exemplo, essa aí eu tirei da Bíblia de Estudo de Genebra. Lá no final nós temos um mapa que mostra aí Israel, né, antigamente, com a divisão das 12 tribos. Lembramos que as 12 tribos de Israel têm os nomes dos 12 filhos de Jacó, né? E aí no segundo mapa, nós vamos observar duas divisões, que é a divisão do reino de Israel e reino de Judá. Então veja, na parte do norte, né, desse mapa de cá, aqui, olha, que está marcado em laranja, é a divisão do reinado de Saul. E essa parte aqui de baixo está demonstrando, né, o reino de Judá. Veja bem, quando Davi pergunta ao Senhor para onde ele deve ir, Deus manda ele ir para Hebrom, para essa parte aqui do sul. Então, Davi, ele vai ser rei desse reino aqui de Judá. Então, toda essa parte aqui, ele é aclamado como rei. No entanto, na parte norte, quem tinha sido aclamado como rei tinha sido um dos filhos de Saul. Você pode observar aqui no capítulo 2, verso 8, que Abner, filho de Né, que era o capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Como agora então Davi será rei de todo Israel? Vamos ver como que Deus, né, faz todas as coisas, né, para o bem, para o seu propósito, para cumprir a sua vontade, né, a sua palavra. Então, nós estamos aqui terminando o primeiro ponto sobre reis, sobre Judá, na sua revista. Quando, nesse reino aqui, né, nessa parte inferior, quando Davi é aclamado rei, então, ali, eles juraram lealdade a Davi como rei. Haviam observado suas qualidades, já falei, e juraram lealdade a Davi como seu rei. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. 2 Samuel capítulo 5, verso 3. Vamos abrir lá em 2 Samuel capítulo 5? Antes, no desenrolar, irmãos, vocês têm que continuar a leitura, né, em casa. Logo após, Abner manda matar a Azael, e aí há um conflito. Joabe persegue os homens de Abner. Há um conflito entre os homens de Israel, né, e os homens de Judá. E os soldados de Davi vencem gloriosamente aos soldados do reino de Israel. E ali naquele momento, então, há essa centralidade, né, do reino. E Davi convoca, né, os próprios soldados que eram do rei Saul, porque há de se considerar e de se notar que o rei Saul era um grande guerreiro. Era um homem também muito corajoso. Foi um homem que também enfrentou muitas batalhas, muito sangue derramado, muita luta. E Saul, ele teve também a sua notoriedade, né? E seus soldados também eram muito corajosos. E depois dessa vitória, então, Davi convida, né, os soldados que pertenciam ao exército de Saul para fazerem parte também do seu exército. Então, 2 Samuel capítulo 5, nós vamos ver aí Davi é ungido rei de todo Israel.
Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Ou seja, irmãos, eles já sabiam que Deus já havia dito que Davi seria o rei sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Ele reinou 7 anos e meio, né, em Judá, e 33 anos, né, o reinado todo de Israel. Ok? No segundo ponto, nós vamos observar, então, o que nós acabamos de ler, que é rei sobre todo Israel. O restante de Israel, porém, ainda estava sob a casa de Saul. Abner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o constituiu rei sobre todo Israel, e reinou 2 anos somente. A casa de Judá seguia a Davi. Como eu expliquei anteriormente. Houve guerra entre os homens de Israel e os homens de Judá. Humanamente falando, parecia impossível que Davi se tornasse rei de Israel todo. Vejamos como Deus controlou as circunstâncias para que o homem, segundo o seu coração, reinasse. Lembram que no início da lição nós colocamos como alvo compreender como os planos maravilhosos de Deus se cumprem na vida dos que buscam a vontade dele? Então vamos ver agora na história como que isso aconteceu de fato. Os homens de Davi, liderados por Joabe, fizeram guerra contra os homens de Israel, liderados por Abner, até que ele pediu uma trégua. Eram todos irmãos. Certa altura, Abner se deitou com uma concubina de Saul, e Isbosete lhe chamou a atenção por isso. Furioso, Abner abandonou a Isbosete, declarando: assim faça Deus a Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Veja, o mesmo capitão do exército de Saul, Abner, que coroou, vamos assim dizer, colocou o filho de Saul no reino, ele mesmo reconheceu, diante de uma situação em que ele foi advertido, né, por uma mulher, né, quando ele se deitou, né, com a concubina de Saul, e Isbosete, né, lhe chamou a atenção por isso, e ele ficou furioso, e este acontecimento serviu para que ele proferisse o quê? Não, Davi será realmente aclamado como o rei de todo Israel. Representantes de cada tribo chegaram a Davi e citaram 3 razões para reconhecerem Davi como seu rei, que nós já lemos agora em 2 Samuel capítulo 5, dos versos de 1 a 3. Eles aceitaram o fato que Davi era israelita, ele tinha linhagem, reconheceram que Davi, no tempo de Saul, foi um homem vitorioso, um valente guerreiro, né, que liderou todas as batalhas e vencia as batalhas, mas a principal razão, eles declararam porque o Senhor disse. Veja que nesse momento, né, o povo reconhece a poderosa vontade do Senhor, reconhece o que Deus queria que acontecesse para eles naquele momento. E assim o Senhor levou Davi a reinar sobre todo Israel, decreto seu desde o princípio. Davi reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá e 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, aí na nossa lição, nós observamos os 3 pontos, né, de reconhecimento sobre o seu reinado sobre todo Israel. E nós vamos agora, então,
falar um pouco sobre as vitórias de Davi. É claro que ele foi um rei que teve muitas vitórias. Por que ele teve muitas vitórias? Porque ele consultava sempre o Senhor. Se o Senhor mandava ele ir, ele ia. Se o Senhor usasse alguma estratégia, ele fazia a estratégia que o Senhor mandava ele fazer. Então, ele realmente soube, né, conduzir o povo segundo a vontade de Deus. Logo que souberam, aí no ponto 3, as vitórias de Davi, logo que souberam que Davi, ele foi ungido rei de Israel, os filisteus se prepararam para combatê-lo. Como era seu costume, Davi de novo fez o quê? Pediu conselho ao Senhor. Ele perguntou ao Senhor, em 2 Samuel capítulo 5, verso 19, ele diz assim: Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E aí, irmãos, então veio Davi, derrotou-os ali, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Davi lutou contra eles, Deus lhe deu uma vitória notável. O local, por isso, ficou conhecido como Baal Perazim, que quer dizer o Senhor rompeu, o Senhor que rompeu, como quem rompe águas. Outra vez, não bastasse, os filisteus atacaram novamente os israelitas. De novo, Davi consultou ao Senhor. Dessa vez, o Senhor lhe ensinou uma estratégia diferente. Veja que o Senhor ele faz da maneira dele, como ele quer, na hora que ele quer. Ele usa o que ele quer, para fazer a sua vontade. E dessa vez, está lá nos versículos 23 e 24 de 2 Samuel 5, diz: Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: não subirás. Agora você não vai subir, não vai lutar de frente. O que você tem que fazer? Você vai rodear por trás deles e atacar por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Olha que lindo. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gezer. Irmãos, como é bom descansarmos na palavra do Senhor, descansarmos na vontade do Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nos envolvemos em tantas situações porque achamos que não precisamos consultar o Senhor. A nossa situação hoje, ela não é diferente da do passado. Deus, Ele é o mesmo em todas as crises, em todos os problemas, em todas as lutas. Primeiro, Ele consultou ao Senhor. Senhor, o que devo fazer? Eu vou ou não vou? Eu subo, eu enfrento? Não. Agora você vai ficar. Você vai lá por detrás, E o Senhor foi na frente, lutando por ele. Foi uma vitória devastadora, Davi obedeceu ao Senhor. Este mandou e viu a derrota dos inimigos como resultado. Nossas crises espirituais, profissionais, no casamento, na igreja ou em outra área qualquer da nossa vida, têm que ser enfrentadas como Davi enfrentava as dele, consultando o Senhor e seguindo os seus conselhos. Cada crise, ela é diferente. Não existem dois problemas totalmente idênticos. Só o Senhor para nos instruir na estratégia que temos de usar para resolver cada situação. E só Ele para nos dar a vitória. Amém? Só o Senhor. Mas para isso, nós precisamos consultar a sua vontade. E consultar a vontade de Deus também, nem sempre nós vamos ouvir um sim. Nós nem sempre iremos ouvir aquilo que nós desejamos ouvir. O Senhor pode nos responder um não.
para o nosso crescimento, para a nossa edificação também. Certo é que as crises, os problemas, eles não são iguais, como o autor colocou, né? Talvez o seu problema não é o mesmo que o meu. A sua dificuldade não é a mesma que a minha. Mas no nosso Deus é o mesmo. Então nós devemos consultá-lo, buscar, saber qual é a sua vontade. Senhor, o que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Sabe, muitas pessoas gostam, e nós devemos nos aconselhar com outras pessoas também. É importante nós termos, né, bons conselheiros, pessoas usadas por Deus para nos aconselhar. Mas tem pessoas que pedem conselho para todas as pessoas que passam à sua frente. E não segue ninguém. Não segue nenhum conselho, nem de Deus, que dirá das pessoas. Então, às vezes falta um pouco em nós essa sabedoria de guardar aquilo que estamos passando e perguntar ao Senhor. Nós precisamos, para isso acontecer, ter uma intimidade com o nosso Deus. Como que Deus irá falar conosco se nós não o buscamos, né? Não procuramos fazer a sua vontade, não lemos a sua palavra, não oramos, não temos comunhão íntima e sincera com Ele. A palavra do Senhor diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor, porque Ele está perto de nós. Basta que nós nos acheguemos a Ele. Então, no próximo tópico, diz que, né, Davi teve muitas outras vitórias. Você vai ler 2 Samuel inteiro, capítulo 8, versículo 14. Né? Venceu todos os povos vizinhos e inimigos de Israel. Subjugou os filisteus, derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Então ele derrotou, ele conquistou, ele recuperou o controle da região do rio Eufrates, matou 22.000, né, homens quando os arameus de Damasco vieram. Estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Jerusalém é estabelecida a capital do reino. Além das vitórias, né, grandiosas de Davi, onde ele restaura, onde ele adquire territórios, onde traz riqueza, também aumenta para o povo, enfim, há todo um crescimento do seu reino, Davi faz algo muito importante. Jerusalém, ela é estabelecida a capital do seu reino, ou chamada de a cidade de Davi. Quando Israel tomou posse da terra prometida, não conseguiu desalojar os jebuseus de Jerusalém, que eram os povos ali, jebuseus de Jerusalém. Né? Davi e seus homens tomaram a cidade, passou a ser a capital do seu reino. Davi e toda a sua família se mudou de Hebrom para Jerusalém. Lembrem-se que Hebrom era a cidade onde estavam sepultados já Abraão, Sara, né? Toda a sua linhagem ali. Então, para onde Deus mandou ele subir, primeiramente para Hebrom, e depois agora ele faz de Jerusalém, quando ele conquista todas as suas vitórias, a capital, então, ali do seu reinado. Né? Ele também reforçou as defesas internas da cidade, 2 Samuel 5:9. E tudo isso, como está escrito aqui na nossa revista, estava escrito no plano de Deus. Em Jerusalém seria construído o templo onde Deus seria cultuado, e todo judeu piedoso subiria para lá a fim de adorar. Até os exilados oravam olhando em direção a Jerusalém, como está em Daniel 6:10. E então esse foi o primeiro, né, grande feito, quando o primeiro lugar do templo do Senhor foi estabelecido. Veja o cuidado de Davi como um rei, como governante, de ter a cidade, né, estabelecida, e nela o templo do Senhor.
trazer a arca da aliança para dentro da casa do Senhor. Esse cuidado Davi teve, né? Em Jerusalém foi o primeiro lugar do templo do Senhor. Segundo, também Jerusalém passou a ser símbolo do trato de Deus com os homens. Davi também é conhecido como aquele que compôs muitas músicas. Nós vamos ler em outra revista, em outra lição, quer dizer. Ele tem cânticos e profecias. Jerusalém passou a ser símbolo importante, então, desse trato. Lá está em Salmos, né? Como nós vimos naquele vídeo, ele compôs a maior parte dos Salmos. Salmo 125, 2, ele diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 48, de 1 a 3, ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser na cidade do nosso... Todo mundo sabe a música. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Apocalipse 21, 2. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. E o último tópico aqui, né, de Davi como rei, é fazer o paralelo entre Davi e Cristo, né, a simbologia. Para os judeus, o Messias seria filho, ou seja, seria descendente de Davi, como está lá em Mateus 22. E por toda a linhagem que nós lemos lá em Mateus, capítulo 1, sobre a genealogia de Jesus, nós podemos observar que Jesus veio realmente da linhagem de Davi. Veja o versículo em Marcos 10, 47. Pois ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque a expressão filho de Davi, ou seja, descendente de Davi, da linhagem de Davi. Jesus era herdeiro legítimo do trono de Davi. Como o anjo anunciou a Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E o reino do Senhor Jesus, diferentemente do reinado de Davi, é um reino eterno, firmado, como nós cantamos, em misericórdia, em justiça, em bondade. Então, todas as genealogias em Mateus e Lucas comprovam, precisamos apenas ler e acompanhar a linhagem de onde veio o Messias, que veio da linhagem do rei Davi. Ok? Deixa eu passar aqui o próximo. Na nossa conclusão, nós vamos ver que, apesar das aparentes impossibilidades, Deus conduziu tudo para Davi se tornar rei sobre um Israel unido, fazendo com que cumprisse o ministério para ele reservado. O Senhor trata conosco, então, hoje da mesma maneira. Nós não podemos imaginar que seja diferente. Se nós lhe obedecermos, Ele cuidará que cumpramos o ministério planejado para nós, pois Ele é fiel. Então, quero concluir perguntando, para mim, para você: temos buscado a orientação do Senhor em todas as decisões a serem tomadas? Onde morar, o que comprar, como reagir nas situações de conflito? Possamos estar refletindo sobre o exemplo de Davi para nós, como um homem, como um rei, que sempre buscou, grande parte do seu reinado, porque Davi, nós vamos ver, era um homem como nós, falhos, cheio de falhas também, de pecador, porém era um homem que sempre se voltava para saber a vontade de Deus. Temos buscado a vontade de Deus, soberana, poderosa para a nossa vida? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigada por esta manhã, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por todas as histórias registradas no Teu livro, que tanto nos ensinam, Pai.
Quantas vezes já ouvimos a história de Davi, a sua trajetória, mas especialmente nessa manhã, ó Deus, quando vemos Davi como rei, observamos que desde o primeiro momento, o seu exemplo deixado para nós foi que ele buscou ao Senhor saber a tua vontade. Ó Deus, e nessa manhã, queremos primeiramente te pedir perdão, Senhor. Se por muitas vezes tomamos decisões precipitadas sem consultar o Senhor. E assim vivemos as consequências das nossas próprias escolhas. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, rogamos que o Teu Espírito Santo trabalhe individualmente nos corações. Que esta palavra, Deus, vá de encontro a cada necessidade, individualmente aqui. Assim como o Senhor trabalhou na minha vida, no meu coração, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações. Rogamos ao Senhor perdão pela nossa negligência, mais uma vez, em muitas vezes acharmos que podemos resolver as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas limitações sozinhos. Mas só Deus perdoa, porque somos tão insignificantes, Pai. Somos tão pequenos, tão frágeis e precisamos tanto, Senhor, da Tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude a cada dia, diante de cada problema, diante de cada adversidade, diante de cada escolha, diante de cada situação, diante de cada conflito, Pai. O Senhor nos ajude a refletirmos sobre aquilo que aprendemos essa manhã. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos o hábito, Pai, de termos em nós a frequente, Pai, prática de te perguntar, de consultar o Senhor, Pai, em tudo que formos fazer. Desde o momento que nós amanhecemos, ao levantarmos, ao deitarmos, ao sairmos, Pai, para o nosso trabalho, em qualquer situação, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, nos orientando. Tua palavra diz que os teus pensamentos, ó Deus, sobre nós são pensamentos de paz e não de mal. E nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos, ó Pai, de estudar livremente a tua palavra. Obrigada que a sede de te buscar também a cada dia aumente nos nossos corações. Que possamos a cada dia, Deus, sermos sustentados pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que tem tudo, Senhor, que precisamos para vivermos. Ó Deus, abençoe a tua igreja nessa manhã, abençoe nosso pastor que está ministrando em outra igreja neste momento. Ó Deus, seja com a vida dele também, do servo do Senhor, ungido do Senhor, que possamos também como igreja, ó Deus, a cada dia estarmos, Deus, cumprindo o nosso ministério, o nosso serviço, ombreando o Senhor com toda a liderança desta igreja, para que a tua, Senhor, palavra seja pregada, seja, ó Deus, ensinada, que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Que o Senhor continue nos usando, apesar da nossa pequenez. Nós te oramos, entregamos as nossas vidas, esta escola bíblica. Agradecemos por cada professor que está ministrando, que ministrou a lição nessa manhã. Que a tua palavra, Senhor, faça realmente morada em nossos corações. Oramos te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.